Coloquei lá. Ei, rapaz. Olha o Rafaelão com um pedação aí de... Aqui, ó. Agora eu vou pegar o beco com esse daqui, ó. É isso aí, Rafael. Fátima, tu vai levar cortado? Como é que tu... Banha. Gordura, assim, o toicinho, tu vai levar um pedaço de toicinho? Não. Que for o quê, mulher? Pois é, mas tem que tirar um pedaço de toicinho antes de acabar de cortar, entendeu, Rafa? Pra ela e pra tu. Não é, senhor? Fátima, bota lá no meio, trisco dele, tá bom. Lá, no vermelho lá, pode triscar. Pois é, gente. Bom demais. Assiste até o final.